Olá, eu sou o Diego. E eu sou o Paulo, e nós somos o Poderoso Cast. Hoje, no Vivendo com Propósito, nós iremos conversar um pouco com a nossa pastora Estela. Ela é a nossa pastora na Igreja Mananciais das Águas. Pastora, quero agradecer por a pastora ter aceitado o nosso convite. E vamos iniciar, pastora. Como que foi a sua adolescência? Minha adolescência foi calma. Não tive nada de problema. A única coisa que eu gostava era de domingueira. Vocês lembram da domingueira? A domingueira do Saião. E eu ia, porque ela acabava 10 horas, a minha mãe deixava quase nunca ir, mas eu ia para dançar os passinhos. Lembra do passinho? Você lembra daqueles passinhos? Então, eu ia para dançar, mas eu não tinha nenhum problema, nem com vício, nem com nada. Não com nada. Até que eu fui uma menininha boa. Uma infância tranquila. Foi. E nessa adolescência, quando foi que a pastora teve um relacionamento com Deus? A pastora chegou a conhecer Deus? Então, para mim conhecer Deus, demorou um pouco. Demorou... Deixa eu ver. Eu vim conhecer o Senhor com 30 anos. E eu casei com 16 para 17. E nesses 16 para 17, nossa, aí eu fui pra balada mesmo. Aí eu fui pra balada, aí com meu marido, comecei a beber, comecei a fumar, né? Não por causa dele, porque já era, né, aquela coisa lá. E aí, quando eu tinha 30 anos, era 30 anos. E aí teve um episódio na minha vida que me trouxe uma depressão. E eu já tinha a Luana, porque eu tive a Luana com 22 anos, a Luana aí já tinha 8 anos. E aí eu fiquei depressiva, e tinha uma cunhada, que hoje não é mais, ela namorava um dos irmãos do Márcio, e ela me levou para a igreja. Ela me fez um convite para eu ir em uma igreja, e nessa igreja, a pastora Sinira estava pregando. E aí foi aí que iniciou meu contato com Deus. Teve esse contato aí, precisou ter Sim. esse ponto de virada de chave aí, a depressão. Sim, a depressão. E eu não, assim, eu sabia, porque eu sabia que estava com uma tristeza muito profunda, né? Porque eu sempre trabalhei de cozinheira lá e trabalhei numa universidade que dava bolsa. E eu entrei a fazer faculdade, e faculdade era meu sonho. E por alguns problemas muito pessoais, eu tive que escolher. Ou eu realizava o meu sonho nessa época, ou eu perdia minha família. E aí eu pensei bastante. Tomei a maior decisão, acho que essa foi a maior decisão da minha vida, de fazer alguma coisa. E eu não ia na igreja, nada. Eu ia assim, no sacrário da igreja católica. Eu nunca gostei daquela coisa ritual que o padre fazia. Mas eu ia no sacrário. E no sacrário eu dobrava meu joelho. E eu ficava lá. Eu tinha uma impressão muito grande de que Deus estava me ouvindo ali. Mas eu nunca levei nada a sério, nunca nada. E aí foi nesse tempo aqui que eu tive que abrir mão de um sonho que eu tinha, que eu entrei em depressão. A Luana tinha 8 anos, 8 para 9. Não, é isso mesmo. E eu pensei naquela hora assim, que ou eu vivi o meu sonho, ou eu perdi a minha família. Porque não era só desfazer um casamento. Sim. Era sacrificar ela. Porque eu trabalhava, eu entrava às 6, e meu horário era até às 3, mas nunca saía às 3. E às vezes tinha trabalho, essas coisas, tinha que ficar lá. Eu ia pra biblioteca. Então aí eu ia ficar até a tarde, porque daí você entrar 7 horas numa faculdade, né? Eu não ia ver ela. Sim. E aí na minha cabeça eu ia trancar. Como fazia muito pouco tempo que eu tava lá, foi no começo, né, nos primeiros semestres, o cara responsável lá da bolsa, ele falou pra mim que eu tinha que desistir. Nossa, aí foi que eu tive que sair pra fora pra respirar. E aí eu respirei, entrei pra dentro e falei, então eu vou cancelar. Só que eu cancelei, mas aí já foi aquele baque, sabe? Aí já ia trabalhar tristeza, só chorava. Aí começou a não ter mais sentido as coisas. Sim. Até que chegou a minha cunhada aí, que namorava um dos irmãos do Márcio, e fez um convite pra mim nessa igreja. Ela era na Melvin Jones, essa igreja, era pequenininha. Aí cheguei lá, a pastora Sinira pregando, que é a nossa pastora. Ela pregou. Não lembro que ela pregou, viu? Como foi assim, o primeiro impacto seu chegando lá? Na igreja? A vivência daquilo, toda aquela transformação de vida? Então, quando eu cheguei naquela igreja, como tudo perturbado chega na igreja, quando não conhece nada. Desespero, parece que ela era pequena, mas ela estava lotada. E queria ir embora.
queria ir embora, não queria ficar. Isso é uma perturbação mental, isso é uma opressão. A pastora Sinira, ela fez a mesma coisa que ela sempre faz hoje. Ela é uma profeta. Então, no final da pregação dela, ela revelou para mim. E ela revelou, ela falou da depressão, que Deus estava me curando, mandando embora. E ela falou que Deus ia mudar a minha história. E ela disse umas frases que ela disse assim para mim, que eu era uma plantinha, que ela não sabia porque Deus tinha parado de me regar, mas ele estava voltando a regar e ele ia mudar a minha história. Só o que fez eu realmente ficar foi uma revelação que ninguém sabia. Ninguém. Nem meu marido, ninguém, eu não contava. Algumas pessoas às vezes viu porque eu trabalhei. Então eu tinha uma dor, uma cólica muito forte. E era de tempos em tempos. E essa cólica vinha de eu perder o fôlego. E ficava branca. E eu perdia a força. E aí eu lembro que ela deu um dia uma lá no restaurante onde eu trabalhava. E eu tive que agachar. Porque eu não entendia, não sabia o que era aquilo. E aí depois ela demorava. Não era assim em seguida, né? Era muito demorado para dar. E ela falou dessa dor. E quando ela falou, ela disse bem assim, eu não esqueço isso porque foi o que me marcou. Por isso que eu falei, eu não lembro que ela pregou. Mas eu lembro que marcou a minha vida. E ela disse que ela falou assim, você tem uma dor, ela falou. E ela é assim no ventre, ela colocou a mão assim, e ela disse essas palavras, essa dor é para sua morte, mas Deus está te curando e trazendo vida, e a partir de hoje ele muda a sua história. Amém. Foi o que, sim, né? E aí eu fiquei o quê? Curiosa, para saber o que era aquilo. O que ela falou? Quem contou aquilo para ela? Muitas pessoas nem acreditam. Não. Eu não tinha contato com essas coisas. Minha mãe, ela nunca levou eu na igreja, minha mãe. A minha mãe, ela veio da Bahia. Minha mãe, não lembro da minha mãe ir para algum lugar. Ela tinha as outras religiões dela. Mas ela nunca levou a gente em religião nenhuma. E aí, quando eu me casei, que eu fiz catecismo, que eu fui na igreja católica, depois que eu me casei, que a família do meu marido é bem católica. Sim. Mas eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, como assim? Ela nunca me viu. Ela nunca me viu. E foi a primeira vez que a minha cunhada foi naquela igreja também. Então, ela não conhecia. Mas aquilo me fez voltar. Curiosidade me fez voltar. Querer saber o que... Essa estratégia que Deus usa, né? Se você perguntar mesmo da palavra, não foi a palavra. Não foi. Tanto que a revelação de Deus também é a palavra dele, né? Sim, sim. Porque Deus realmente é uma coisa que eu não tinha contado. Ninguém sabia, nem meu marido sabia. Porque era muito assim, daqui 1 mês, 2 meses. E ela vinha mesmo, e ela, nossa, parece que sugava toda a minha força. E aí eu nunca mais senti, nunca mais mesmo. E assim, o que eu achei interessante de toda essa conversa com ela, dela falar pra gente, foi que ela precisou tomar uma decisão difícil. Ou ela perdia a família, não via a filha crescer, ou ela ia atrás do sonho dela. Sim. E é difícil, Diego, sabe por quê? Na época eu não era cristã. Então eu tomei uma decisão por decidir pela minha família. Não porque Deus ama a família. Sim. Não porque a igreja prega a família. Eu tive que decidir, sem ter esse conhecimento, né? E se eu falar para você, nossa, a família era tão importante para você, não sei explicar para você. Porque na época a gente não é cristão, a gente tem nossos problemas. E eu não, como eu falei, eu bebia, eu fumava, eu gostava das baladas, né? Eu ia junto com meu marido, não tinha nada errado, não fazia nada errado. Mas não era um lar que tinha aquele modelo de família para falar assim, poxa, minha família é boa, minha família é isso. Não era isso. Então, aquela decisão, eu acredito que já era o Senhor. Foi direcionado. Já era Ele. Mostrando assim que, realmente, como todo mundo fala, coisas não são tão valiosas como pessoas. Sim. Só que decidir isso quando você não conhece nada e quando a sua vida está em declínio, é difícil. É difícil. E eu imagino assim, são escolhas que a gente faz. Talvez hoje a pastora poderia ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, mas a família não está destruída.
não ia ter. Não ia ter o Samuel. Porque não ia ter família restaurada. Sim. Não ia ter restauração. Talvez a minha filha não seria o que ela é hoje. Porque a gente fala de caráter. Toda separação, ela tem as consequências dela. Né? Então, e a gente sabe que figura de pai e mãe, ela é importante demais. Vira referência. Muito, muito. E aí, isso vai dar estrutura, né, pra gente. Sim. Eu falo que o maior ganho da minha vida, e eu não me arrependo de ter conhecido o Senhor, de ter... Vamos falar que Deus usou a depressão, né? Usou como que eu posso falar? Uma frustração minha, uma decepção minha de um sonho que eu sempre quis para me resgatar. Entendeu? E o bom é que, assim, nessa história toda, a gente percebe que não tem idade. Ah, foi com 30 anos. Não tem. Quando Não o Senhor tem. tem algo com a gente, não importa. Às vezes a gente tenta correr, a gente tenta dar de Jonas, né? O Senhor chama, não tem o que fazer. Né? Ou então a gente tem aquela frase, porque você não me chamou antes? Se chamasse antes, eu não ia ser o que é hoje. Não ia conseguir ser. Não ia dar valor. Né? Porque Deus sabe a maturidade nossa e sabe a hora de se revelar e a hora de fazer certas coisas com a gente. E pra mim foi assim, hoje, tendo esse entendimento, foi algo que hoje eu enxergo que Deus me livrou de muitos problemas. Hoje, mas na época não era assim que eu via, não. Entendeu? Na época foi trash, foi bem trash. Imagina. Foi. Pastora, a senhora falou aí que tinha o vício da bebida, o vício do cigarro, e a senhora foi para a igreja assim com uma pessoa também que não estava envolvida naquela comunidade. Foi uma novidade para ela também. Como que foi para a senhora deixar de lado esse vício, sua vivência com Deus, ali que a senhora decidiu, vou trilhar esse caminho e vou deixar tudo de lado aquilo que é mundano? Vocês vão dar risada, mas é assim mesmo que aconteceu. Às vezes eu tomava uma latinha de cerveja e ia pra igreja. Por quê? Porque eu gostava. Eu gostava de ouvir aquela palavra, eu gostava do que eles ensinavam. Tinha alguma coisa que me atraía. E nessa época eu comecei a frequentar a igreja. E aí ela tinha mudado de lugar, ela foi para outro lugar e eu fui para lá. E eu gostava de tomar cerveja, porque na minha mente eu não fazia mal para ninguém, eu não roubava ninguém, não brigava com ninguém. Então, às vezes, tinha culto de final de semana, de sexta. Eu tomava uma latinha, junto com meu marido, e ia para a igreja. Aí, quando você chega na igreja, o pastor tá pregando alguma coisa referente a alguma coisa de bebida, alguma coisa que a Bíblia tá ensinando, que é pra gente se apartar. E eu só queria, fundava assim, quem contou pra ele? Deixa eu esconder. Sim, é sério, eu queria me afundar lá. Só que nunca ninguém falou pra mim assim, você não pode entrar aqui, você bebe, você tá cheirando cerveja, porque cerveja cheira, né? E naquela época você não pensa nessas coisas. Então, eu fui bem acolhida. E eu fui conhecendo o Senhor e com aquela sede de buscar o Senhor. E até que chegou um dia que abri a latinha, tava lá com meu marido, fui beber. Eu fiz assim. Olhei pra latinha, pus a mão assim, bebi de novo. Não quero mais. Não desce, parece que tampou. É sério. E não foi assim um esforço pra mim. E eu achei que eu ia ter problemas com isso, porque eu gostava bastante de beber cerveja. E, né, de jogar. Sim. Jogava os baralhinhos da vida. Então eu achava que pra mim me libertar daquilo ia ser difícil. Mas não foi. Não foi, porque tanto que às vezes insistia e não descia. E aí eu acabei vendo, não quero. Foi assim mesmo, não foi com peso, sofrência por causa de vício, não foi. Pode ser que não seja um vício de dependência, que vira um alcoólatra e tal, mas ele era presente na minha vida. Então, quando a minha sede, sei lá, a minha curiosidade de conhecer Jesus preenchia, de alguma forma preenchia. Eu só não sabia como aquilo funcionava, mas preenchia, porque eu passei a não sentir mais. Quando eu parei de fumar, não foi na época da igreja, foi porque a Luana falou pra mim, ela é pequenininha, acho que ela tinha uns 3 aninhos. Ela falou pra mim assim, mãe, para de fumar, porque na minha escola ela falou que vai morrer, no parque. E aí eu falei, tá bom, vou parar. E eu parei. Parei.
E eu acho, por isso que eu falo, a gente pensa que Deus não atua na vida das pessoas que não conhecem, mas Ele atua, porque tudo pertence a Ele. Sim. Eu acho que estava chegando o tempo de um propósito, eu acredito eu, né? Sim. Mas não foi, assim, aquela coisa sacrificante. Porque realmente eu acredito que eu quis de verdade conhecer Jesus. Porque tem muitas pessoas que falam que precisa... "Oh, vamos no culto hoje." "Ah, não, eu bebo, eu fumo." "Hoje não, deixa eu parar que eu vou." E a senhora é a prova viva do que a palavra fala. Venha como estás. Venha como estás. Porque quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo. Quem vai Sim. incomodar você de mudar de vida é Sim. sim a presença de Deus na sua vida. Sim. Por exemplo, mas eu nunca fui assim, bêbada lá. Só tomava uma latinha. Nunca fui meio... só tomava uma latinha. E às vezes, né, não aconselho ir bêbado, sabe? Sim. Porque aí entra o mundo espiritual também, né? Sim. Ser bêbado, meio, né? Aí já entra um pouco o mundo espiritual. Mas se gosta de tomar uma cerveja ou ainda fuma, não tem que deixar de ir. Porque a Bíblia ela é bem clara. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas é a verdade de Cristo. A verdade de Cristo liberta. Sim. E aí eu não sei que parte da pessoa ela precisa de tal área a verdade. Que verdade de Cristo ela está precisando naquele momento? A gente não sabe. Sim. Então, naquela igreja que eu fui, eles me recebiam muito bem. Não lembro de constrangimento. Muito pelo contrário. Sempre acolheu. Sempre. Acolheu. Que nem o Paulo falou aqui. Infelizmente, muitas vezes a gente pensa isso. Não, enquanto eu não melhorar como pessoa, eu não vou. E a gente já vai na igreja que é para melhorar já. É pra gente ser melhor. Sim. É um hospital ali pra gente. Sim. Não é porque eu vou na igreja eu sou melhor que ninguém. Não, eu vou ali porque eu sei dos meus defeitos e eu quero melhorar. Exatamente. Isso. Sozinho ninguém muda. Sozinho ninguém muda. Ninguém faz nada sozinho. Sim. E às vezes eles podem até reclamar, falar, mas hoje tem pregador que vai lá e fala, e tá certo. Existe uma diferença em o dom de exortar e aquela pessoa que ela vai lá na alma, às vezes na própria carne dela e prega a palavra e a palavra vai machucar. Eu aprendi uma coisa, Deus fala que quando Ele fere, Ele sara. Sim. Então, se você está pregando e você tem uma palavra lá de exortação, a mesma palavra de exortação, ou a palavra que vai falar que Deus vai te ajudar, é o mesmo amor. É o mesmo amor delas. Porque se você for na igreja e todo mundo pregar só que vai dar tudo certo pra você, dentro da palavra, falar que Deus vai fazer isso e não te exortar a andar no caminho certo, a corrigir alguma coisa, você não vai chegar ali. Você não chega. Não vai alcançar. Então, exortação e a recompensa de Deus, ela anda junto. Sim. E nós todos somos pais. A gente sabe que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Se precisar, a gente corrige. É a mesma coisa de Deus. Deus vai nos corrigir. Exatamente. Para mostrar Tem que onde a gente corrigir. está errando. Tem que corrigir. É aquela palavra lá que nós estávamos comentando lá do Senhor, e que eles perguntam lá, dura essa palavra? E vocês? O próprio Jesus. O que dói na gente? O nosso eu. Sim. O nosso eu, de uma certa forma, não gosta de ser corrigido. Ele não gosta, não adianta. E aí, quando vem a correção, o Senhor fala assim, que no começo ela é amarga, mas depois ela fica doce. E ela produz algo. Produz. Por isso que corrigir, ver lá o que você está fazendo de errado, é claro que tem formas de fazer isso, tá? Mas ser corrigido, uma vez, eu tive uma experiência com isso, né? E que a pessoa que conversou comigo, ela me exortou, mas me exortou mesmo. Sabe aquela exortação que tipo assim, ou você acorda ou você vai morrer? E doeu muito. Se eu falar para você que eu recebi aquilo de bom grado, não. Eu recebi, mas fui embora remoendo. Fui embora, nossa, fui embora pensando assim, poxa, eu já tô arrebentada, essa pessoa ainda vem falar desse jeito, né, tal. Cheguei em casa e aquilo remoendo. E aí eu abri a Bíblia. E o Senhor disse que as palavras de exortação eram as palavras de amor. Ai, naquele momento eu chorei. Eu chorei e pedi ajuda a Deus, que eu não guardasse nenhum ressentimento, porque eu entendi que aquelas palavras eram de amor.
E que se eu não as recebesse, eu ia morrer. Então eu entendi. Por isso, e isso eu aprendi com a pastora Sinira. A pastora Sinira fala assim, testifica tudo com o Senhor. E foi uma pessoa muito confiável que falou isso para mim. Sim. E aí, quando eu abri a palavra, o Senhor testificou que aquelas eram verdadeiramente palavras de amor. Por isso que eu falo, as pessoas têm uma menção de amor de Deus muito diferente e muito racional na base mente. Porque se elas se envolverem mesmo com Deus, elas vão entender o que é o amor dele. Sim. É o amor que a gente tem pelos filhos. Você não ama seus filhos? Eu amo os meus, mas a gente não dá uma correção, às vezes não dá umas palmeadinhas neles, às vezes eu fico bravo. E por aí, base, a gente vê como que é um amor. Você não vai deixar de amar o mesmo sistema de Deus. Sim. Fica bravo com a gente, dá umas palmadas na gente. E às vezes a gente não é como criança, né? Eu vejo com a Manuela. Às vezes eu brigo com ela, bato nela, ela vem e quer deitar comigo, quer ficar perto de mim, mesmo a gente brigando com ela, falando que não é pra fazer, né? Fica lá, às né? vezes a gente não é assim com Deus, né? Deus corrige e a gente quer se afastar. Fala, não, agora Exatamente. eu É por isso que Deus fala pra gente ter um coração como o da criança. Exatamente. Porque a criança é pura, né? Independente de você tomou ali um esporro do pai ou da mãe, ela não, tipo assim, pra ela é indiferente. Sim. Você continua sendo pai e mãe. E ela quer você perto. Quer e você. nós não. Se Deus corrige, a gente quer se afastar. Exatamente. E é aí que entra o confronto do que a gente sente. Deus não vai passar a mão. Se Deus passar a mão na gente nesse momento, é matar. Sim. Que a criança, ela vai gerar o sentimento, mas ela é tão inocente que ela consegue colocar o sentimento de lado. É o meu pai. E o amor prevalece. Sim. Então a gente não, a gente foge e fica nutrindo o sentimento. A gente não consegue enxergar que o amor de Deus prevalece sobre nós. Mas a gente fica alimentando aquele sentimento. E é aí que a gente rosca. Que é aí que o confronto. Abrir a Bíblia, Deus disse, aquelas são palavras de amor. São palavras de vida. Então, para mim, presta atenção, gente, para a gente receber, adulto, numa mente, receber as palavras de exortação com palavra de amor, você vai ter uma briga interna muito grande. E é aí que entra, ou você se sujeita, ou você nutre e começa a caminhada de uma morte espiritual, até de uma morte física. Porque, assim, pra gente é impossível mensurar, né? O amor de Deus, Não a tem como, justiça de sim. Deus. Porque a gente tava até conversando essa semana, assim, o que é justiça pra você? O que é justiça pra mim? O que é justiça pro Diego? A gente pode juntar os 3 sensos de justiça que não é justiça Não vai de chegar Deus. na de Deus, é isso aí. Deus, como Deus é infinito, o senso de justiça dele é infinitamente maior. E a gente nunca vai entender. Exatamente. E o padrão de Deus julgar cada um não é igual. Não. É muito particular. É muito particular. Vocês estão falando aqui, né, de justiça. A Bíblia fala, posso falar, você nem perguntar, mas já vou falar. Fica à vontade. Sobre a graça. A gente só tem menção do que é a graça de verdade quando você precisa dela. E ó, escuta o que eu vou falar. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa da graça de Deus. Por quê? Porque a gente não é esse santo, a gente não é essa pessoa bondosa, a gente não é bom. A Bíblia mesmo fala que o rapazinho lá, que era rico lá, chamou Jesus de bom. Jesus corrige ele e fala, bom não, bom é Deus. Sim. E aí, você consegue ter essa menção de Deus bom? Então, isso é muito grande para a gente pensar. E quando você passa por uma situação como eu passei, e onde você vê que realmente está operando em você a graça, que não era para você estar ali, não era para você estar fazendo mais nada, não era para você... Muda a sua visão em relação às pessoas, muda a sua visão em relação a pregar, muda tudo, muda completamente, porque você sabe que a pessoa pode estar errando, batendo tecla no que ela está errando, e a graça de Deus operando nela. Sim. Enquanto a gente não passa por esse momento de que verdadeiramente, gente, eu falo que não dá nem para explicar o que é a graça. Quando você passa, que você vê que você precisa, um pouquinho assim, né? Muito, que você precisa dela, você se torna uma pessoa melhor. Ah, se torna. Porque graça é uma coisa... porque ela vira assim, é favor imerecido, Jesus morreu, beleza, a gente sabe, é favor imerecido mesmo. Mas você sabe o que realmente ela é? Você só vai saber se você passar. E não é aquilo de morrer na cruz, crucificar. É algo realmente da sua vida que você sabe
que não era para você estar onde você está mais. Não era. Não era nem para você falar assim, eu faço parte do reino de Deus. Não era. E aí você vê que Jesus vai lá e eu falo que é só ele para fazer isso. Esse amor que ele consegue, que encobre mesmo todas as imperfeições, e ele olha para você e ainda fala das promessas, ele fala, e ainda vou te levar. Nossa, eu falo, não sei, não explico. Algo inexplicável. É vivido. Por isso que não dá para explicar Deus nem Jesus. Porque você tem que viver, nem o Espírito Santo, você tem que viver. Se você não viver, você nunca vai saber. Você nunca vai saber se o Espírito Santo atua, você nunca vai saber se Jesus se manifesta, você nunca vai saber se verdadeiramente ele é filho de Deus. Sim. Você tem que ter experiência. Uma coisa, gente, eu aprendi. É que nem Jó. Antes eu ouvia falar, hoje eu conheço. Tem muita diferença. Por isso que eu bato na tecla. Que cristão de verdade é aquele que tem testemunho de vida para contar. Tem essa experiência, não vive a experiência do próximo, do outro, né? Não, e tem que contar, porque ninguém é perfeito. Sim. Pastora, a gente viu toda essa trajetória até a pastora ter esse contato com Deus. E depois desse contato que a pastora falou que você começou a ter sede, fome, de buscar ali, até se tornar pastora, como que foi essa caminhada? Ó, o que firmou eu em entender que Deus existia foi uma experiência que um pastor que estava pregando lá na igreja falou bem assim: olha, você que quer ter uma experiência com o Espírito Santo, pede que ele vai te dar. E eu ainda estava bebendo. Não tô... Gente, deixa eu explicar, senão nós vão achar que eu tava caindo. Não, eu tomava minha cerveja assim, não que eu, nossa, andava bêbada, nada. Não, mas tinha os meus amigos, que eles iam em casa, todo casal, fazia o churrasquinho e bebia, normal. Quando eu fui na igreja que esse pastor falou, eu fechei meu olho e eu falei assim, se é verdade, se o Senhor realmente existe, eu quero ter. Porque eu tava com sede mesmo de buscar, eu queria conhecer. Vim embora, acabou o culto. Não sei que hora que era. Eu sempre falo isso porque eu não lembro o mesmo horário, só sei que era de madrugada. Eu acordo com uma voz falando pra mim assim: filha, levante-se, venha orar ao Pai. Eu abri o olho, tava escuro o quarto. E eu pensei, tem ladrão aqui. Aí eu fechei o olho. Só que olha como é a mentalidade do ladrão, não vai falar, filha, levante-se que eu quero roubar sua casa. Né? Ele não vai falar isso, né? Aí ele falou assim, fechei o olho. Filha, levante-se. E ele falou assim, ó. Filha, levante-se, venha orar ao Pai. Eu abri o olho, estalei, eu lembrei da experiência que o pastor falou, que quem quisesse. E na hora eu pulei. E comecei a chorar. E do que eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, Deus falou comigo. Eu nunca tinha ouvido. Sim. Deus falou comigo. E eu comecei a chorar. E aí, de em diante, eu falei assim, eu quero conhecer ele. Se realmente ele existe mesmo, agora eu quero mesmo, ele falou comigo. E aí eu passei a ler. Eu passei a ler a Bíblia. E eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu não quero... Olha, eu lembro dessas palavras, eu até me arrepio quando eu lembro disso, porque foi muito espontâneo isso. A Igreja Católica ensina uma coisa, a evangélica está ensinando outra. Eu quero saber do Senhor, se realmente o Senhor existe, eu quero aprender do Senhor. E eu abri a Bíblia. E saiu lá, primeiro, Mateus. Eu comecei a ler genealogia, não entendia nada, lia, mas não entendia nada. Quando eu terminei de ler Mateus todos, não li num dia, fui lendo. Eu ouço outra voz dizendo assim, agora você não é mais ignorante. Eu parei de novo. Nossa, isso já é de dia, não tá escuro. Falei, nossa. Aí eu comecei a folhear pra mim ver onde estava escrito, que eu não li. Eu li isso aqui, sabe aquela confusão? Sim. E era ele, de novo. Era ele falando comigo de novo. E aí, então, eu decidi que eu ia buscar a Deus, que eu ia conhecer Deus de verdade, que Ele era e eu queria saber, eu queria conhecer. Aí eu passei a buscar a Deus por Ele. Eu fui para a igreja por um problema de depressão,
fui para a igreja querendo que alguém resolvesse o meu problema e encontrei um Deus vivo que me fez começar a buscar a Deus por Ele e pela minha casa. Aí realmente iniciou na minha vida uma caminhada com Deus. Aí se iniciou a caminhada com Deus. Aí foi mesmo, porque daí, desde aquele dia, nunca mais eu deixei de vir à igreja. Nunca mais, e nunca deixei de buscar a Deus na Bíblia, em oração, nunca mais. Aí foi, e tô até hoje. Aí, bom, até hoje. Tô até hoje. E nessa caminhada, pastora, você imaginou, não, quero virar pastora, quero... Não. Nunca, ainda não ardia assim no coração. Não, a pastora Sinira, a pastora Sinira pregava nessa igreja, né? Mas eu não tinha, assim, intimidade, assim, com ela. Eu fui conhecer bastante a pastora Sinira na chácara dela. E aí eu passei lá, frequentar os cultos lá, né, com ela. E aí eu passei a me inspirar nela. Ela pra mim, ela é uma mãe. Porque eu lembro que eu cheguei pra igreja muito destruída. Porque todo mundo que às vezes chega pra igreja, ela chega com muito problema. Ela chega com problema no casamento, ela chega com problema financeiro, ela chega depressiva, problema espiritual. E a pastora Sinira, quando eu cheguei, é como se ela pegasse na minha mão e ela me acolhesse tanto, e ela sentava comigo para ensinar. E aí, quando eu comecei a ver ela, eu falei assim, eu quero ser igual a ela. Só que eu nunca imaginei, nunca almejei que eu queria ser uma pastora igual a ela. Mas eu falava para mim assim, eu quero ser igual a ela, eu quero falar as coisas que ela fala para as pessoas, porque aquilo era bom para mim. O que ela falava para mim é o que eu orava com Deus. Quando eu estava de madrugada, que eu tinha minhas batalhas, não tinha ninguém lá, Paulo. Não tinha ninguém lá para me ajudar. Então eu tive experiência com demônio, eu tive experiência que todo casal passa na família, aquele que está começando indo para a igreja. Eu tive problema financeiro, eu tive tanta coisa. E quando eu buscava, que eu já tinha aprendido ali, que eu tinha que orar, quando eu me deparo na igreja que a pastora Sinira da Mananciais, eu vejo ela como uma mãe. E é uma mãe que não é aquela mãe que chega, vão lá, filho, vão, o que ele fez? Não se preocupe que ele vai pagar. Não, ela teve muita sabedoria de ser um instrumento de cura na minha vida e, ao mesmo tempo, me transformar numa mulher sábia. O que vocês estão vendo aqui é fruto dela. Porque, de verdade, eu andei e ando com ela, assim, lado a lado. E o acolhimento dela me fez permanecer muito mais. Porque as experiências, elas são muito boas. É como se ficasse a sua raiz, ela ajudasse você num momento que você fala, não quero mais ir na igreja, num momento que você fala assim, nossa, estou decepcionada, nada acontece. Mas você ter uma pessoa que te acolhe e que te ouve, e que senta ali com você e que fala, eu sei que tá difícil. Eu chegava lá na chácara, ela falava assim pra mim, tá difícil, né, filha? Eu já chegava chorando já. Ela falava, e ela não falava aquela coisa assim, não, vai melhorar, você vai ver. Parecia que ela sentia a minha dor. Ela fazia assim, ó, vamos buscar Deus. E aquilo pra mim, eu falo pra ela fala assim, olha, pastora, eu julgo o meu relacionamento com a pastora Sinira como de família mesmo. Por quê? Eu falo pra ela, você me adotou, né? Porque eu falava muito do seu Silvio pra ela, porque o seu Silvio é moreno, né? Sim. Eu falei assim, ó, também sou filha, viu? Seu Silvio é moreno, ninguém vai falar nada se eu não sou. Porque ela é loura e tem o filho dela, né? E aí eu falo pra ela assim, realmente a gente é uma família. Porque ela é essa pessoa que exorta. Ela é essa pessoa que chama. Ela é essa pessoa que vai falar com você, tá errado? Ela é essa pessoa que vai chamar, vamos fazer tal coisa, vamos comer? Ela é essa pessoa que dá risada. Então ela é uma família.
Eu falei pra ela, e família é os altos e baixos, porque se eu falar pra você, você nunca magoou com a pastora? Já sim. Que nem que se eu fosse com uma mãe, já sim. E sempre lutei, inclusive, que essa pessoa que exortou pra eu não morrer, foi ela. Que eu lutei porque eu não queria ter nenhum sentimento, porque pra mim, eu, Visão Estela, a Mananciais é acolhedora. É acolhedora. Então, pra mim, essa visão da minha pastora, eu julgo eu falando, eu, Estela, na minha visão. Eu não troco a Mananciais por nenhuma igreja. Eu não troco a minha pastora por ministério nenhum. Podem falar o que quiser, mas eu sei o que ela fez pra mim. Entendeu? Então, eu não tô assim colocando ela num pedestal. Não, porque ela é ser humano e ela também não é perfeita. Tanto que eu aprendi o seguinte, eu queria ficar 24 horas com ela. Aí eu descobri que quanto mais você fica perto de uma pessoa, você conhece os defeitos. Sim. Então, eu não queria isso. Então, eu sabia dosar essas coisas. Porque ela é um ser humano, ela é uma mãe, ela era esposa, ela é normal igual eu. Então, eu aprendi muito com ela. Eu lembro que eu sentei com ela um dia e eu falei pra ela assim, ainda era bem na outra igreja. Falei, eu quero aprender muito com a senhora. Eu quero aprender, a senhora sabe. Ela falou assim, mas eu tenho muito defeito. Falei, mas eu quero aprender com eles também. Porque os defeitos, os erros da gente é aprendizado. Sim. Falei, sim, eles ensinam também. E aí foi. E aí criou esse vínculo com ela. Embora a gente nem consegue se conversar muito. Mas criou. E pra mim, eu até chorei em casa pensando na minha trajetória quando eu conheci ela. E ela, pra mim, é a figura de mãe mesmo. E pastora, né? E é aquilo que a gente tava falando há pouco, né? Tipo assim, saber que o seu líder passa pela mesma dificuldade que você passa, que ele não é perfeito. Não é perfeito. Torna mais fácil caminhar do lado dele. Paulo, quando ela dava o testemunho da vida dela, e ela falava assim, eu passaria tudo de novo. E eu lá com meu coração machucado, amargo. E eu falava, meu Deus, como que ela pode falar? E eu olhava aquilo, e aquilo me inspirava de uma certa forma. Porque eu pensava assim, eu quero ser igual a ela. Eu também vou falar um dia que eu faria tudo de novo. E eu ouvia muito isso dela. Ouvia as experiências dela, ouvia as coisas que ela fazia, como Deus instruía ela. Eu ouvia. E eu fazia, mesmo às vezes contra a minha vontade, quando uma direção que ela me dava, que no meu modo de ver, imagina que eu vou fazer isso. Eu acabava fazendo. Sim. Eu seguia a orientação dela. E assim, Paulo, que eu vejo, a pastora Semira era uma referência para a pastora Estela e hoje a pastora Estela é uma referência para nós e para a família dela. Como que a pastora vê isso? Como que a pastora se enxerga? Tem os familiares seus que hoje vão na igreja também, buscam através de você. Eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia ser uma referência para alguém, de verdade. Não estou falando isso de humildade, falsa humildade. Não, porque eu era uma pessoa muito depressiva. Eu era uma pessoa que eu não conseguia falar em público. Aqui, tá numa câmera, eu não conseguia. Eu gaguejava. Eu trabalhei e o meu chefe falava comigo e se ele falasse, ele não gritava. E se ele falasse um A, eu chorava. Então, quando eu olho para mim, eu vejo o que Jesus fez em mim. Jesus realmente é aquele que pega aquele fracassado, aquele que não tem mais esperança e traz ele para os montes e muda a história dele. Então, às vezes as pessoas falam e elas mandam. Nossa, eu quero ser igual a você. Eu quero... E eu fico, às vezes, me olhando e eu não vejo tudo isso em mim. Eu não vejo. Aí eu pergunto às vezes, para que vocês veem em mim? Elas falam assim, eu vejo força. Eu falei, força? Até o ano passado tava se arrastando. Mas estava se arrastando, é uma força. Não aí nós começamos a dar risada, porque é a tal da resiliência. Sim. É a tal daquela, por isso que eu falo, é a sua comunhão, sua experiência com Deus. E hoje eu tenho muita certeza que
a Luana, o Samuel ou o Márcio olha e fala, cara, o Márcio é minha esposa. E os dois falam, é minha mãe, olha o que minha mãe se tornou, olha o que... O Samuel, ele fala muito. E a Luana também. E o Márcio fica assim pra mim. Ah, ele queria vir no podcast. Falei, vamos. Não, ele ia vir, só que daí o Samuel tinha que fazer a troca da faixa. Ele não veio. Mas e o Samuel? Falei, vamos mandar o Samuel com alguém? Você vai comigo? E até procurei o podcast. Falei, Márcio, aqui, peraí, vou passar pra você assistir bonitinho. E ele fica assim. Falei, meu filho, ou você me acompanha, ou você fica pra trás. E eu vou desse jeito pra ele. E eu vejo nele a expressão dele. Eu vejo na expressão deles. Uma coisa que me marcou. A Luana, ela tá namorando, né? E ela sentou comigo e ela falou uma coisa pra mim que eu parei assim, fiquei pensando, meu Deus. Ela falou assim, mãe, se eu conseguir ser metade da mãe que você foi, tá bom. Se eu conseguir educar o meu filho como você me educou, tá bom. E às vezes a gente se culpa, a gente acha que não, porque tá brigando, porque você é chato, porque você não quer. E aqui, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque eu fui para a presença de Deus na hora certa. Sim. Ela tinha 8 anos. Se eu não tivesse conhecido o Senhor e não tivesse aprendido, o pastor Arsenio disse uma vez assim, Stella, peça para Deus te ajudar como lidar com os filhos, eles não são iguais. E eu já orava para Deus. E se não tivesse, hoje eu posso ver que daquela... sabe aquela coisa que a gente tem que abrir mão para você seguir Jesus? Sim. Se eu não tivesse abrido mão daquilo que eu considerava um sonho para mim, eu não ia ter uma filha como eu tenho, um filho como eu tenho, e a transformação do Márcio e a minha não ia existir. Não ia. Então, quando eu olho para os meus filhos e para minha casa, que não tinha paz, e hoje tem, eu penso assim, meu Deus, aonde é que eu ia estar? O que ia acontecer? Será que eu ia ser mais uma família que ia estar se separando, mais uma família que ia viver de qualquer jeito, mais um filho que ia estar aí pro mundo? Então, às vezes, eu falo assim, que hoje, com a maturidade que eu tenho, realmente me faz pensar que a melhor coisa da minha vida foi abrir mão de algo que eu considerava um sonho para conhecer Jesus. E mesmo porque esse mesmo Jesus me realizou um sonho de estudo e onde hoje eu estou bem mais madura para fazer ele. E tudo está encaixado, não tem nada brigando, nada saindo fora do eixo e eu estou estudando. Pastora, a senhora aí passou pela trajetória, pedia para ser igual a pastora Simira, aí a senhora se depara com o chamado pastoral. Nem me fala, meu Deus do céu, eu dou risada, porque na minha mente, eu vou contar uma experiência aqui, tá? E tá indo lá, um dia eu tô orando e tal, e orava, Senhor, me usa poderosamente, Senhor. Todo mundo acha que deve orar isso, cuidado. Me usa, Senhor, poderosamente na sua mão, e sempre orei, cheia ali, buscando mesmo ser do Senhor. Um belo dia acontece uma situação na casa do meu pai, e eles me ligam, eu vou lá socorrer. E lá, quando eu socorro lá, o que acontece? Uma manifestação, a primeira vez que eu me deparo com uma manifestação demoníaca. Tô risada, porque eu cheguei lá, já montei no carro, Senhor, envia teus anjos comigo, Senhor, vai na minha frente, eu não sei o que tá acontecendo, pá. Quando eu entro, a pessoa que tá na casa do meu pai já não olha na minha cara. Eu já achei estranho, falei, que esquisito. Mas não sabia, né? Esquisito. Tava com um pano assim, ó. E ela fala uma frase assim, eu vim pra matar ela. Falei, ai, tá estranho, né? E aí eu já gritei, você não vai matar ela. E aí foi, essa pessoa, ela realmente manifestou, e ela levantou comigo, eu não sou pequenininha, hein? Levantou comigo, e eu só sei que, não sei como foi, acabei colocando a mão em cima dela e acabei subindo em cima dela orando. Eu só falava assim nessa hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, põe a mão na cabeça, meu Deus, segura o que eu faço, envia seus anjos. E ela torcendo, e ela...
E aquele tremendo, né? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, envia teus anjos, manda esse espírito embora, não sei o que tá aqui, mas manda embora, e não sei o que lá, não sei o que lá, enfim. Foi embora. Fui embora pra minha casa, tremendo, pensando assim, o que aconteceu? Nossa, mãe, beleza. Fui pro culto. A pastora Sinira ia orar, né? Como a gente era bom, gostava de uma oração, né? O Senhor me usa ela para falar assim, você não pediu para ser usada poderosamente? Eu falei, não era isso, Senhor, não. E a pastora Sinira orando para mim, eu falei, não era isso. Era para usar, igual a pastora na profecia. Era para usar na profecia, não era para usar assim. Não era isso. E daquele dia em diante, foi algo que realmente ele me deu sobre libertação. Porque expulsar o demônio não é uma libertação. Libertação, literalmente, é um processo com a pessoa, né? Mas aquele negócio de expulsar demônio, rapaz do céu, naquele dia em diante, parecia um imã. Eu ia botar a mão em alguém, e detalhe, viu, gente? Eu tremia, minhas pernas tremiam, eu pensava assim, não deixa ele ficar, eu tô com medo. E aí o Senhor vai operando. E isso eu já tinha experiência lá, porque quando eu comecei a orar em casa, pela vida do meu marido, pela minha casa, por todo mundo, eu comecei a ver demônios. E sabe qual era a minha reação? Querer entrar debaixo da cama. De medo. Então eu falo uma coisa, quando Deus começa o nosso chamado, Ele vai capacitar. Sim. Todo mundo tem medo. Todo mundo vai ter uma reação. E Deus sabe disso. Mas Ele usa todas as circunstâncias para lapidar a gente, né? Para tirar o medo. Hoje, eu falo uma coisa, a gente dá risada. Eu não mato uma barata, mas na hora expulsando. Mas não mato a barata. Porque vira uma coisa que você, sabe, não é acostumado. Sim. Porque isso não pode acostumar, não tem. Porque isso é o Senhor que opera na gente. Então eu tenho que ter uma vida ali com Ele. Mas acaba sendo parte da sua vida como, tipo, realmente... Você acaba crendo que realmente só o Senhor pode fazer aquilo. Então, se você está andando com o Senhor, você fica, bom, o Senhor é comigo. Então, não é eu que expulso. Mas o começo foi trash. Sim. E a primeira experiência com demônios, não foi fácil. Eu tremia. E quando ele disse, você não me pediu para ser usada poderosamente? Não. Aí, antes dela tirar a mão de mim, eu já comecei, não era isso. E era que eu me inspirava nela. Mas eu não sabia que a pastora Sinira tem um chamado de libertação. Ela sempre foi líder de intercessão. Então Deus escolheu aquela unção para mim. Ele não escolheu o que eu queria. Você não foi específica. Não foi específica. Só me usa poderosamente, porque na minha visão, poderosamente era fazer o quê? Revelar. E ela revelava, e sempre foi assim, tão profundo de Deus, né? Eu acho lindo aquilo. Nossa, eu vou e oro com os meus olhos carnais naquilo. E o Senhor escolhe o que Ele quer e me dá. Tô precisando disso, é para isso que eu quero agora. Vamos? Sim. Trabalhar. E veio dela. E eu fico muito orgulhosa, porque ela é a minha inspiração. E uma parte interessante que eu achei aqui, Paulo, que a pastora falou que assim, não é ela, é Jesus, é Deus que faz. A gente tem que entender isso daí. Sim. Se você prega, se você louva, ou Deus capacitou você com algum dom, não é você, é Deus, é Ele que vai operar, Ele que vai fazer. Muitas pessoas se cobram, né, com isso. Né? Sim. A gente tem que fazer a nossa parte. Seu chamado é pastoral, então vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos buscar uma teologia. Se informar, né? Vamos estudar a música e tal. Mas quem faz a obra é Deus. Sim. E tem muita coisa, Paulo, que estudando humanamente, você não vai conseguir. Se você não tiver seu tempo aí de comunhão. Sim. Eu sempre falo da parte de Paulo, né? Que ele vai ser transformado lá, e vai Ananias lá, ora pra ele, volta a visão. Ele desce para um deserto. E ele vai ficar muitos anos, eu não sei, 3 ou 4 anos ali, aprendendo do Senhor. Sim. Tem sim, Deus não descarta, porque Ele deixou a Bíblia, deixou a palavra dele. Mas ela é espiritual também. Então você tem que entrar nos dois. Sim. Você tem que ler. E é uma coisa interessante, porque parece que quando você abre a Bíblia para ler, eu não sei vocês, mas eu fico assim, meu Deus, onde que tá isso aqui que eu não vi? Como assim? Como tá falando assim? Eu começo a olhar. Falei, mas não, eu já preguei sobre isso, não é assim. E aí, de repente, abre um negócio assim, maravilhoso. Dá vontade de entrar, né, na Bíblia. A palavra é viva, né?
é viva, ela traz revelação muito profunda. E Paulo, antes de Deus começar a usar ele volta para a cidade dele, né? Ele fica parado ali ainda. Fica como esperando, nós. Sim. Até Como a ele se gente. preparar. Até quando ele chega, ele recebe o convite para administrar uma... Sim. E eu acho isso pra mim que é testemunho de vida. O cara matava. Sim. Aí você vê um Paulo que todo mundo ainda tinha medo ainda para isso. Você quer certeza que isso daí veio no nome do Senhor Jesus? Não tá camuflado aí, não? Sim. Será que não veio matar nós no nome de Jesus, né? Porque antes ele perseguia a igreja porque ele achava que Jesus, né, era cegueira. E ó, pra você ver como é interessante. Por isso que eu falo, Jesus, Deus, ele usa o julgamento dele, sei lá, para executar alguma coisa na nossa vida a partir de um julgamento muito pessoal nosso. Sim. Se eu olhar com os olhos da carne, eu vou falar, esse apóstolo Saulo aqui é um assassino mesmo, um cara cruel, porque ele é frio, como pode ser de Deus? De repente Deus fala assim, não, esse aí vai ser meu discípulo. Pastora, a senhora falou bastante sobre oração, sobre leitura da Bíblia. Eu queria saber mais como que é a rotina da senhora nesse sentido. Rotina, vamos lá. Quando eu comecei assim a buscar o Senhor, eu orava muito nas madrugadas, eu varava mesmo as madrugadas, eu trabalhava, entrava às 6, então eu esperava todo mundo dormir em casa, então eu ia começar a oração meia-noite, 11 e pouco, eu estava dormindo. E ela era tão que fluía, que quando eu dava por si no meu relógio, era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu ia entrar às 6. Então, assim, não é assim em seguida, mas era frequente, era uma oração de umas 3 vezes por semana, né? Então, dentro dessa oração, tinha choro, tinha louvores, tinha agradecimento, tinha situações que eu falava para Deus que eu não ia suportar, então tinha coisas que eu via a manifestação de Deus, vivi, sabe? Vivi mesmo, assim, um relacionamento ali com Deus. Então, a gente vai indo, vai orando, mas a gente não consegue manter o mesmo padrão, tá? Então, hoje eu oro de madrugada, oro de tarde, oro de manhã, ou eu paro para ler a Bíblia e aí eu oro, às vezes eu sinto aquela coisa, sabe? O Espírito movendo que eu tenho que orar. Não é como era antes, aquele que eu ficava às madrugadas. Mudou. Uma vez uma pessoa lá na intercessão falou assim, agora é mais fácil, né? Porque a senhora parou de trabalhar, faz 9 anos que eu parei de trabalhar. Quando eu trabalhava, eu considero que eu era mais frequente, orando. Tinha uma rotina. Tinha. Quando eu parei de trabalhar, eu diminuí isso. Diminui muito isso. Então, aquela coisa de que eu não tenho tempo é uma mentira do diabo. Porque quanto mais você tá ali na correria, quanto mais você tá assim naquele fluxo, mais disposição você vai ter. Então, não que, por exemplo, você tá preguiçosa agora. Não que eu diminuí algo de frequência, porque daí eu passei a ser mais frequente na igreja, né? Então, passei a praticamente ficar na igreja. Então, canso do mesmo jeito, tenho as mesmas coisas. Só que à noite eu tenho muito mais canseira do que quando eu trabalhava das 6 às 5, das 6 às 3. Então, por isso que eu oro de madrugada, mas não é como antes, não. Então, eu oro à tarde, de manhã. Não é aquela coisa assim, tem que orar todo dia. Pastora, é interessante que a pastora falou que no começo a pastora buscava bastante e hoje, às vezes, a pastora não tem esse tempo. Para mim, quando eu comecei na igreja, eu achava assim, eu tenho que orar meia hora, 1 hora para Deus ouvir, para Deus prestar atenção na minha oração. Como que é isso? Como que a pastora pode falar pra gente essa busca? Eu posso usar o exemplo de quando eu comecei a ir na igreja, que eu tinha muita sede de Deus e eu buscava Deus. Porém, eu não entendia muita coisa. Então, em um determinado momento lá na igreja da onde que eu estava indo, o louvor do Fernandinho, que fala, sai da tua terra, da tua parentela. E eu lembro que tocou esse louvor lá e eu não conhecia ainda a pastora Cineira muito direto ali. E ela virou para mim e ela falou, você chamou a atenção de Deus.
E quando ela falou aquilo, você fica pensando, nossa, mas o que eu fiz? Por quê? Porque na nossa mente a gente coloca que a gente tem que ser um santo. Nossa, porque eu preciso agradar a Deus, eu preciso ser santo, e dentro da nossa mente a gente forma um padrão que isso está bem longe daquilo que ele escolhe. A Bíblia mesmo fala que o que atrai Deus é um coração quebrantado e contrito. Por quê? Porque quando eu abro o meu coração para Deus, eu dou oportunidade para Deus me ensinar. Quando eu abro para Deus, eu quero aprender dele. A Bíblia diz lá, né, acho que é Mateus, sei lá, que fala assim, que aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, e ele fala no final, e encontrareis descanso para sua alma. Então, quando eu abro o meu coração de verdade, o que é um coração contrito? É um coração que não está escondendo mais nada, é um coração que está arrebentado, é um coração que fala assim, ó, eu sei que não tenho nenhuma qualidade para vir aqui e falar algo pro Senhor, mas não da boca para fora, de lá de dentro. Então, às vezes você vai orar meia hora e você vai fazendo a repetição. Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, faz. Senhor, não sei o que lá. Senhor, Senhor, o Senhor é bom, Senhor, isso e aquilo. Mas, às vezes, uma daquela oração que você está fazendo, uma de 5 minutinhos, 2 minutinhos que você orou e falou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso sustentar a minha casa. E se o Senhor não fizer para mim, ninguém vai fazer. Senhor, me ajuda. Eu quero confiar e eu vou confiar no Senhor. Tudo que você falou dele, daquela lá, Deus pega e ouve só isso. Porque naquele momento, não que ele não tá vendo, mas aquele subiu. Subiu de uma forma que moveu ele. Porque o Senhor, é claro que, falando assim, é impossível você fazer surpreender Deus, tipo assim, cheguei, né? Mas o surpreender Deus é algo que vem das entranhas, é algo que nem você esperava que você ia fazer aquela oração, que você ia fazer aquela atitude, que você ia fazer algo. Então, quando a pastora disse há muitos anos lá atrás que eu tinha chamado a atenção de Deus, eu não imaginava nem no quê. Nem o que tinha feito para... Porque eu ainda bebia. Fumar, eu já tinha largado de fumar lá, mas ainda bebia. Então, olhando aos olhos naturais, carnais, você não... Bom, mas nem conhecer direito você conhece? E aí vem Deus e fala no meu ouvido. Talvez na cabeça da pastora, Deus ia olhar para aquela pessoa que está mais santa, que não bebe, que não faz nada errado e está indo na igreja. Por que ele vai prestar atenção em mim? Sim. E outra coisa, é o amor, né? Porque à medida que eu amo Deus, eu me entrego. Sim. A gente pode basear isso aí num relacionamento humano. Se você não confia na pessoa, você não consegue confiar, se entregar para ela. Mas quando você confia, você vê, poxa, é isso que eu quero, você se entrega. E é a mesma coisa, a medida da entrega do amor que eu entrego para Jesus Cristo é a medida que eu tenho com Ele. É a medida que eu consigo ter esse relacionamento, que eu consigo falar não, que eu consigo resistir às tentações, à medida que eu consigo... negar as coisas do mundo e negar meu próprio eu é a medida que eu amo ele. Então, eu ouvi isso de um pastor uma vez. E eu falei, poxa, é um amor mesmo. É um amor, porque a Bíblia diz, se você me ama, me obedece. Então, onde se mede o amor? Na sua obediência com ele. E o que nada mais é a obediência? A obediência é seguir aquilo que Jesus está ensinando. Sim. E muitas vezes vai contra o nosso próprio pensamento, a nossa própria formação que a gente tem montado. Eu falei, então, mas não pode ser. E às vezes é. Pastor, referente à santidade, eu tenho uma visão, também não sei se eu estou certo, que é assim, as pessoas se pegam muito, né? Tem que ser santo, tem que ser santo. Eu entendo que a gente busca a santidade quando a gente caminha, que nem a senhora está falando, na obediência de Deus. Sim. Quanto mais eu me aprofundo em Deus, mais obediente eu vou ser. E a santidade, eu não vou conseguir ela aqui na Terra. Porque a Bíblia mesmo fala que não há um justo sequer aqui. Todos somos pecadores. Eu entendo que a santidade, ela chega no ponto quando, tipo assim, quando Jesus voltar, ele olhar pra gente e falar assim, você é merecedor. Tá aqui a coroa da vida. Ele vai me fazer santo naquele dia, para me habitar um lugar que é santo com ele. Então, mas tem aquela palavra que fala assim, sede santos porque eu sou santo. Eu entendo a santidade de que quem vai santificar você é o Senhor na terra. Então, a santidade que talvez você está visualizando é aquela santidade de que não tem nenhum pecado mais em mim. Pode ser.
na sua mente, porque no céu não vai ter pecado. Mas na terra, quando Deus requer a santidade nossa, ele não está literalmente falando que você nunca vai ter nada. Você não vai ter nenhum pecado. Porque, às vezes, a gente de pensar assim, será que é de Deus ou não? Você pode estar correndo o risco de pecar, porque às vezes é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a gente peca no pensamento. Então, para mim, a santidade e ser santo, para Deus, é os justificados por Ele. Eu entendo assim. Pastora, um bate-bola, jogo rápido, família. Família? Família é base, né? Igreja. Igreja, acolhimento. Deus. Deus. Deus é a esperança de tudo. Deus é o que transforma. Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. É o que guia, é o que testifica a verdade. Glória a Deus. Pastor, se tivesse uma frase para você deixar, uma palavra para aquelas pessoas que estão começando agora na caminhada com Cristo, o que a senhora deixaria para eles de mensagem? Seja você. Não seja o que os outros querem que você seja. Seja você. Não seja o que as pessoas querem que você seja. Porque Deus, ele colocou algo em nós, nosso, de essência. Então, quando a gente busca Deus, querendo saber de Deus, quem é que Deus quer que nós somos, a gente não faz isso um peso. Porque a religião vai falar que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você não pode isso. E Jesus Cristo, ele vem ensinando a gente em fases, como uma criança. Por que a gente tem que nascer? Por que a gente tem que nascer de novo? Porque a gente tem que aprender dele. E a Bíblia diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Então, eu vou estar na fase de que eu vou pedir, ele vai me dar. Então, eu vou estar na fase de comer uma coisinha só, daí ele vai ensinar alguns princípios que não é bem do jeito que eu pensava. E à medida que eu cresço, ele vai me ensinar o que eu devo fazer e para onde eu tenho que ir. E à medida que eu cresço, ele vai me ensinar os mistérios que tem dele no reino. Então, eu não posso olhar, eu posso me inspirar, como eu me inspiro na pastora Sinina, mas eu não posso pegar ela e falar, ela, eu quero ser ela. Ela sempre me ensinou, busque na fonte. Busque na fonte, porque eu vou te ajudar, mas é Deus quem vai fazer. Glória a Deus. Amém. Esse foi mais um Vivendo com Propósito. Espero que você seja edificado com essa palavra. Fique com Deus. Até mais. Obrigado.